Bom, vou falar sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela foi o principal líder político da história da África do Sul e um dos grandes nomes mundiais da luta contra a opressão racial. Ele também é conhecido como Madiba. Lutou grande parte da sua vida contra o regime racista e segregacionista do apartheid na África do Sul. O apartheid foi uma prática de separação entre brancos de origem europeia e negros do continente africano que vinha ocorrendo desde o processo da colonização da região. O objetivo era realizar uma segregação total entre brancos e negros, impedindo os negros de frequentar os mesmos espaços públicos que os brancos, negando o acesso à maior parte das terras cultiváveis do país e às riquezas naturais. Mandela atuou inicialmente na juventude no partido chamado CNA, Congresso Nacional Africano, e durante seu tempo lá defendeu uma resistência pacífica e a desobediência civil contra o regime do apartheid, como burlar as leis que separavam os negros e brancos em espaços públicos. Ele começou uma luta armada que resultou em vários atentados em instalações públicas, o que causou uma violenta reação das forças governamentais. Diversos militantes do CNA foram presos, dentre eles Nelson Mandela, que foi condenado no julgamento de Rivonia à prisão perpétua em 1964. Então, a África do Sul transformou-se em um estado policial e o CNA atuava clandestinamente. Mandela, na prisão, passou a registrar seus pensamentos em cadernos e calendários, apesar da rígida censura que vigorava nas penitenciárias pela qual passou. Um tempo depois foi solto, quando o CNA se tornou legal novamente. Nelson Mandela foi eleito presidente do país em 1994 após uma expressiva vitória nas urnas, o que levou a governar a África do Sul até 1999. E em 1993 ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela atuação política no processo de transição e de luta pelos direitos da maioria negra sul-africana. Seu governo foi caracterizado pelo esforço em acabar com o legado histórico do apartheid para a população negra sul-africana. Foram criados programas de habilitação, educação e desenvolvimento econômico para os que viviam nos guetos. Uma nova constituição foi aprovada, garantindo a estabilidade política do país. E quando saiu do governo em 1999, criou uma fundação que leva seu nome, atuando em diversas áreas sociais, como ajuda aos portadores de HIV e no auxílio à infância. Em 5 de dezembro de 2013, em decorrência de uma infecção pulmonar, Nelson Mandela morreu em sua casa, na cidade de Joanesburgo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a doutora Laila Zakaria Abdel Rahman, que estudou no Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade de Manchester. Ela era uma renomada especialista na área da tecnologia biológica. Ela descobriu um método radicalmente novo de cultivo de cana-de-açúcar, que significou que a planta ela poderia ser cultivada a partir de sementes, ao invés dos métodos convencionais de corte do caule. Sua descoberta ela envolveu a obtenção de células de folha, brotos ou raízes de plantas, e seu cultivo era uma cultura líquida para produzir sementes artificiais capazes de germinar. Bom, os resultados e técnicas da Laila chamaram muita atenção global e grandes empresas de pesquisas ficaram bem interessadas, pois durante anos, vários cientistas financiados pelas indústrias açucareiras tentaram encontrar maneiras de aumentar a produtividade das safras, porém, todas sem sucesso, e a descoberta de Laila levou a um cultivo mais barato e mais produtivo nos países em desenvolvimento. A doutora Laila, ela se formou na Universidade de Khartoum, no Sudão, e concluiu o mestrado e o doutorado. Uma amiga próxima dela disse que as empresas patrocinaram suas pesquisas em Manchester e ainda acrescentou, abre aspas, ela veio de uma origem humilde, mas alcançou muito sucesso e era uma pessoa incrível. Tinha a habilidade de fazer com que as pessoas amassem e quebrou limites em seu campo. Ela teve uma carreira tremenda e maravilhosa. Isso mostra que tipo de pessoa ela era. Fecha aspas. Amigos da doutora Laila, que disse que ela ganhou vários prêmios nacionais e reconhecimento mundial pelo seu trabalho. Ela foi bastante amada dentro das comunidades sudanesas de Manchester. Infelizmente, Laila ela veio a falecer aos 59 anos em sua casa após uma luta contra o câncer. Eu vou falar sobre Nasha Essa. Nasha Abu al-Hassan Essa nasceu em Omdurman, no Sudão, em 1980. Ela é uma física especializada em nanopartículas,
Ganhou o prêmio da Fundação Elsevier em 2015 para o avanço da ciência nos países em desenvolvimento e contou com a parceria da Organização para Mulheres na Ciência para o Mundo em Desenvolvimento, a OWSD, sigla em inglês, e a Academia Mundial de Ciências, sigla TWAS, também em inglês. Por seu trabalho revolucionário sobre um tipo de semicondutor de alta velocidade, com o objetivo de diminuir o filme que acumula na superfície do objeto e interfere no fluxo da corrente elétrica. Ela também está envolvida em projetos que usam radiação solar para o tratamento de água e separar a molécula de água para que o hidrogênio possa ser coletado, assim como no desenvolvimento de estruturas de nanotubos e nanopartículas de óxido de titânio. Ela se formou na Universidade Nelson Mandela e obteve seu bacharelado em Física em 2004 pela Universidade de Khartoum. Recebeu seu mestrado em Nanotecnologia em Física de Materiais pela Universidade de Linköping, da Suécia, em 2007. Ela também é professora assistente de Física na Universidade Allen desde 2007 e obteve seu doutorado na Nelson Mandela Metropolitan University, NMMU, em 2012. Agora vamos conhecer I.K. Arman. Poeta e romancista ganês, I.K. Arman nasceu em 28 de outubro de 1939, na cidade portuária de Sekondi Takoradi, na parte ocidental do país. Oriundo de uma família de expressão Fante, o pai alegava ter ascendência real na tribo Ga. Terminando seus estudos secundários no Ghana, em 1959, Arman ganhou uma bolsa de estudos para Grattan School, nos Estados Unidos da América. Ingressou depois na Universidade de Harvard, aí obtendo o diploma em Sociologia. Começou a escrever nos anos 60, publicando poemas e contos na revista ganesa Okime e nas norte-americanas New African, Harper's e Atlantic Monthly. Arman mudou-se depois para a Argélia, onde trabalhou como tradutor para a revista Revolution Africaine. Em 1964, regressou ao Ghana, onde foi argumentista para a televisão, tendo depois lecionado inglês na escola Navarongo. Em 1967 e 1968, foi o editor da revista Jeune Afrique, em Paris. Em 1968, publicou seu primeiro romance, Os Belos Ainda Estão por Nascer, que conta a história de um administrativo ferroviário anônimo na sua luta cotidiana contra a pobreza e a ganância. Ingressou nesse ano na Universidade de Columbia, conseguindo o diploma em Escrita de Criação, no ano seguinte. Em 1971, publicou fragmentos, seguindo-se, entre outras obras, O Complexo de Caliban, em 1985, e Osíris Nascente, em 1995. Romances em que Arman caracteriza os europeus e os árabes como predadores, destruidores e zumbis, e em que defende não só o pan-africanismo, chegando mesmo talvez a ansiar por uma predominância africana sobre o mundo. Na década de 70, trabalhou como professor na África Oriental, na Tanzânia e no Lesoto. E desde os anos 80, no Senegal e nos Estados Unidos, lecionando na Universidade de Wisconsin, em Madison. Escreveu também ensaios em que trata da identidade e dos problemas africanos, reivindicando a cultura do Antigo Egito como africana e como fonte histórica de inspiração para todo o povo do continente, para o qual prescreveu o idioma Kiswahili.